Enquanto o resto do globo se distrai com as futilidades festivas de um calendário consumista, a Federação Russa caminha a passos largos para o abismo mais gélido, sombrio e solitário de toda a sua trajetória contemporânea. O nome desse precipício é ruína sistêmica. Há 7 dias, soamos o alarme sobre o colapso do aquecimento na imensidão de Irkutsk. Naquela ocasião, a máquina de propaganda do Kremlin e seus exércitos virtuais tentaram minimizar o desastre como um mero tropeço local. Acusaram a imprensa ocidental de histeria. Contudo, relatórios confidenciais interceptados no terreno nas últimas 48 horas aniquilam qualquer ilusão de normalidade. O cenário é crítico. Estamos falando de uma vulnerabilidade letal que devora a nação, varrendo desde Vladivostok até Belgorod, rasgando o coração de Moscou e afundando nos abismos siberianos. Desdobremos o mapa tático. Analisemos este teatro de operações. Sob a fria ótica da geografia militar, no flanco oriental, ergue-se o bastião estratégico de Vladivostok, banhado pelas águas do Pacífico. No extremo ocidental, a fornalha da linha de frente sangra em Belgorod. A máquina de guerra de Moscou agoniza, espremida, entre as garras de um conflito cinético brutal e uma desintegração termodinâmica absoluta. No fronte do Pacífico, relíquias soviéticas, fantasiadas e transformadores, estão literalmente voando pelos ares, incapazes de suportar a demanda colossal. Em Belgorod, o pulso energético da cidade é obliterado, usina por usina, sob a precisão cirúrgica dos mísseis ucranianos. Já em Moscou, no próprio núcleo do império, uma nevasca avassaladora sufocou não apenas as artérias viárias, mas estrangulou as linhas vitais de suprimento logístico. E no epicentro desta tempestade de caos, o Estado dispara seu golpe mais cínico diretamente nas caixas de correio da população. Faturas de energia com tarifas exorbitantes. A alma do povo russo já não sente apenas o congelar dos ossos. O terror cedeu lugar à fúria. A população percebeu que o acordo sagrado, a intocável troca de submissão por estabilidade, foi reduzido a cinzas e a revolta está borbulhando. Nesta transmissão, vamos dissecar a queda de Vladivostok, o coração tático da Frota do Pacífico. Agora tragado por uma escuridão digna da Idade Média. Desvendaremos o apagão em Belgorod, um fenômeno tão atípico que parece extraído de um manual de guerrilha sombria. E mapearemos detalhadamente como o estrangulamento das sanções pulverizou o esqueleto tecnológico do país, revelando os meandros técnicos dessa ruína. Vamos ao fronte. Iniciemos nossa incursão pelo Extremo Oriente, onde os primeiros raios de sol tocam o solo. A fortaleza inexpugnável da Rússia Asiática, Vladivostok, cujo próprio nome evoca o domínio supremo do leste. No xadrez geopolítico, esta é uma peça de valor incalculável. Trata-se do posto de comando da Frota do Pacífico, o ninho dos leviatãs nucleares submarinos. A vitrine cintilante da hegemonia bélica russa projetada para intimidar Pequim e Tóquio. Porém, no dia 10 de fevereiro, essa vitrine foi estilhaçada. Cruzando dados, relatos da linha de frente obtidos pelo Novaya Gazeta, confirmamos que 2 cataclismos estruturais de proporções épicas assolaram Vladivostok em uma janela claustrofóbica de apenas 24 horas. O primeiro golpe veio pela manhã, quando o inferno de chamas engoliu o complexo. De subestações em Pervaya Reshka, o nervo central que irriga o fornecimento elétrico da metrópole. Ao inspecionarmos o material visual com o rigor da inteligência militar, o diagnóstico foi irrefutável. O incêndio não foi obra de sabotadores, mas sim o colapso puro de isolamentos corroídos, vitimados por uma sobrecarga fatal e pelo fantasma do sucateamento. Enquanto as labaredas pintavam o céu de vermelho, a cegueira elétrica engolia dezenas de milhares de lares. Mas o efeito dominó estava apenas começando. Ao cair da noite, o alvo foi o sistema central de calefação, a Teplosset,
onde a tubulação principal foi rasgada ao meio por explosões, incapaz de conter a fúria das variações bruscas de pressão. Cruzando as métricas com as da Carta 97, descobrimos que uma multidão de civis está, neste exato momento, banida para um purgatório sem luz e sem calor. Do lado de fora, a temperatura é uma lâmina gélida muito abaixo de zero. Nas trincheiras domésticas, os lares viraram verdadeiros sarcófagos de gelo. E o golpe de misericórdia atende pelo nome de choque hidráulico. No instante em que o pulso elétrico morreu, o coração das bombas parou de bater. A água transformou-se em gelo nas entranhas dos edifícios, estilhaçando as tubulações como se fossem vidro fino. Nem uma gota sequer escorre das torneiras daquela que a Rússia ousa chamar de sua fortaleza suprema no Pacífico. O relógio retrocedeu. Em pleno século XXI, a população tenta sobreviver derretendo a neve imunda das ruas para enganar a sede. Eis a máscara caída da tão temida superpotência russa. Uma nação que ostenta submarinos nucleares da classe Borei, monstros mecânicos avaliados em trilhões de rublos. Contudo, as artérias que deveriam levar calor aos lares de sua gente não passam de sucata soviética. Relíquias de 50 anos, já devoradas pela fadiga estrutural. Uma reportagem devastadora da Novaya Gazeta, publicada no dia 11 de fevereiro, encapsula essa tragédia com precisão cirúrgica. A começar pelo seu título brutal: O cheiro das tubulações. É o puro odor da ruína de um império. O preço amargo de décadas drenando os cofres que deveriam ter reconstruído a base do país. Fortunas pulverizadas em palácios faraônicos, iates de luxo e invasões sangrentas na Ucrânia. Tudo sob a falsa bandeira da estabilidade. O colapso em Vladivostok passa longe de ser um mero acaso. É a matemática fria e cruel da corrupção, somada a um abandono criminoso. Façamos agora uma pausa tática para dissecar as engrenagens ocultas deste desastre. O buraco é muito mais embaixo. Não se trata apenas de propina nos altos escalões ou falta de manutenção básica. Estamos testemunhando uma falência tecnológica em escala colossal. O que realmente detonou aqueles transformadores no Extremo Oriente? Laudos técnicos e engenheiros independentes foram categóricos. A verdadeira inteligência por trás da rede elétrica russa sempre falou línguas ocidentais. O coração pulsava com turbinas da gigante alemã Siemens, enquanto o sangue do sistema era bombeado pela dinamarquesa Grundfos. E os nervos de controle? Todos sob a batuta da francesa Schneider Electric. Assim que os primeiros tiros ecoaram em 2022, essas multinacionais bateram em retirada, cortando para sempre o cordão umbilical das atualizações de software. Encurralada, qual foi a manobra da engenharia russa? Desprovidos de reposição, adotaram a tática desesperada do canibalismo mecânico, uma manobra drástica bastante conhecida no setor de aviação. Ou seja, passaram a amputar componentes de usinas ainda vivas para tentar ressuscitar carcaças mortas. O problema é que o cadáver já foi desossado por completo. Os arsenais de peças viraram pó. O inferno de chamas em Vladivostok foi a assinatura de um curto-circuito catastrófico, provocado pela injeção grosseira de componentes chineses incompatíveis. Gambiarras feitas à mão e engenharias reversas baratas que os técnicos tentaram socar goela abaixo de uma arquitetura complexa. Moscou adora estufar o peito para o mundo como um leviatã da energia global. Mas a realidade brutal é que são incapazes de forjar sequer os parafusos das máquinas que iluminam suas próprias cidades. Há anos o mestre do Kremlin vende a narrativa hipnótica de que o país conquistou a independência tecnológica, a promessa de trocar a dependência externa pela glória da indústria nacional. No entanto, o clarão das explosões elétricas e as metrópoles fossilizadas no gelo provam o contrário. Toda essa autossuficiência nunca passou de um delírio propagandístico ensaiado. A dura verdade é que a máquina industrial russa foi ejetada direto para as trevas da década de 80. Aquela população não está congelando apenas pela fúria do inverno siberiano. Estão paralisados por uma impotência tecnológica absoluta. Enquanto no extremo leste, o abandono estrutural atua como carrasco silencioso, na fronteira oeste,
é a chuva de mísseis que ceifa vidas. Olhemos para Belgorod, o polo vital da logística militar colado às trincheiras ucranianas. Exatamente ontem, no dia 13 de fevereiro, o fantasma gélido da guerra engoliu a região com força total. A tática mudou. Dessa vez, os radares não estavam apontados para as bases de artilharia. O alvo foi o coração térmico que mantinha a cidade respirando. Um ponto vital que vem sendo martelado implacavelmente há mais de uma semana. E a ironia cortante é que tudo isso desmorona no mesmo palco onde o líder supremo prometeu aos brados que serviria de escudo para a nação. Com base em relatórios táticos esmiuçados e validados pelo The Moscow Times, as forças de ataque de Kiev coordenaram um enxame de drones diretamente contra a usina termoelétrica local, reduzindo a defesa russa a cinzas. E como em todo choque de potências, o caos transbordou, transformando civis na tragédia colateral desta ofensiva devastadora. As labaredas titânicas que engoliram a central elétrica transformaram a paisagem urbana num autêntico pesadelo cinematográfico, como revelam as imagens captadas. Contudo, a verdadeira descida aos infernos só se revelou quando a poeira da explosão assentou. Uma análise tática brilhante, divulgada pela Novaya Gazeta no dia 13 de fevereiro, cunhou um termo inédito para a catástrofe de Belgorod, uma expressão destinada a gravar-se nos anais da doutrina militar. O apagão especial. Um corte de energia com características operacionais estritamente russas. E que características singulares são essas? Numa falha elétrica mundana, o instinto dita que se acenda uma vela e aguarde pacientemente pelo regresso da luz. Porém, quando a escuridão engole Belgorod, cada escudo protetor da civilização moderna desmorona como um castelo de cartas. Dissequemos a anatomia deste colapso logístico. O primeiro golpe fatal? A morte súbita do sistema de alerta. O aparelho de defesa civil russo padece de uma obsolescência tão profunda que o cordão umbilical das sirenes antiaéreas as liga diretamente à fragilizada rede municipal. Os geradores de redundância são um mito urbano, ou pura e simplesmente não têm capacidade de arranque. No milésimo de segundo em que o sistema energético sofre o impacto, as vozes de aviso da cidade calam-se para sempre. O céu rasga-se com o traçado letal dos mísseis, mas o silêncio absoluto nega aos civis qualquer janela de oportunidade para a sobrevivência. A segunda frente desta tragédia dita a cegueira digital absoluta. O Kremlin habituou-se a disparar ordens de evacuação e alertas de bombardeamento através das redes do Telegram. No entanto, os motores das torres de comunicação foram pilhados das suas reservas de combustível, ou nunca sequer fizeram parte do inventário. Assim que a corrente elétrica é cortada, a espinha dorsal das telecomunicações sofre um colapso fulminante. Os ecrãs fundem-se a negro, a infraestrutura de internet evapora-se e os telemóveis perdem qualquer utilidade tática. A população fica encurralada nas trevas, privada de visão e audição estratégicas, a rezar para que a roleta russa dos projéteis não escolha o seu quarteirão. A terceira e mais cruel fase garante a paralisia total das equipas de socorro. O embate de um míssil ucraniano contra a alvenaria civil desencadeia instantaneamente o inferno na terra. Os batalhões e bombeiros mobilizam-se para a zona quente, deparando-se com os sistemas municipais de bombagem completamente mortos, vitimados pela amputação elétrica. As bocas de incêndio recusam-se a cuspir uma única gota de água. Os soldados da paz são forçados a assistir, manietados, à cremação lenta dos lares alheios. Um morador de Belgorod, cuja odisseia foi registrada pelos repórteres da Novaya Gazeta, traça o diagnóstico clínico desta catástrofe. Estamos acorrentados ao escuro absoluto. Não há som de alarme. Não existe ligação ao mundo lá fora. O nosso único farol é o estrondo massivo das detonações, num macabro jogo de adivinhação sobre quem será obliterado a seguir. É uma versão de escala metropolitana da roleta russa. Eis a fotografia crua, sem filtros, da Federação Russa Contemporânea. Desde o seu palanque, o governador Gladkov lança a manobra de diversão, afirmando que a situação está contida e pacificada. Mas nas trincheiras de asfalto de Belgorod, essa narrativa de controlo transformou-se numa piada sinistra e amarga. Eis que se abre, então, a frente socioeconômica desta guerra de atrito.
Os civis regressam a abrigos vazios, frios e mergulhados na escuridão. Os radiadores não passam de blocos de metal enregelados, no momento em que a tempestade de aço da guerra continua a castigar o exterior. É nessa altura que o Estado lhes desfere um golpe de misericórdia diretamente no receptáculo do correio. Faturas com montantes completamente desfasados da realidade. A espiral inflacionária que fustigou o setor da habitação e a gestão de resíduos na viragem do ano agiu como gatilho final que fez explodir as fundações da paciência nacional. Basta dissecar o rigoroso trabalho de campo de inteligência social divulgado pela plataforma Medusa, também no dia 13 de fevereiro. A manchete da reportagem cristaliza na perfeição a tensão psicológica prestes a arrebentar nas ruas. Entrei em choque absoluto. O meu cérebro entrou em curto-circuito. Despejei todos os palavrões do arsenal. E, no fim de contas, submeti-me à extorsão e paguei. As massas civis estão a ser esvaziadas financeiramente, com aumentos na ordem dos 20%, escalando para os 40% em alguns teatros regionais, como taxa por serviços fantasma que nunca chegaram a ser prestados. É fundamental analisar de perto este documento em vídeo que incendiou o ecossistema digital. Um civil de rosto comum empunha a sua fatura de serviços como se de um manifesto se tratasse, declarando rebelião frontal à máquina do Kremlin. Exigem estes fundos com que propósito bélico? Para nos transformarem em cadáveres enregelados nas nossas próprias salas? Se o capital que vos entrego não é capaz de comprar a energia básica para me aquecer, em que abismo de corrupção estão a afundar o nosso dinheiro? A resposta ressoa em silêncio no subconsciente coletivo de toda a nação. Porém, debaixo da bota de ferro do regime repressivo russo, falar é assinar a própria sentença. Todo aquele capital nunca viu a luz de um estaleiro de modernização cívica. O dinheiro foi soterrado nas valas enlameadas da Ucrânia, ou diretamente injetado para forrar de ouro as mansões dos oligarcas escondidos no Golfo Pérsico. A riqueza do povo financiou ao cêntimo as fortalezas subterrâneas apocalípticas concebidas para salvaguardar a elite moscovita. A população russa está presa nas garras de uma fratura psicológica e cognitiva de proporções épicas. A artilharia pesada da televisão estatal bombardeia incansavelmente as mentes com o mito de uma Europa paralisada pelo gelo, contrapondo com a suposta glória e prosperidade do império. A dura realidade, porém, mostra cidadãos amordaçados, enterrados em espessos casacos dentro de 4 paredes geladas, a encarar com horror as sentenças financeiras extorsionárias atiradas para o seu colo. O verdadeiro pesadelo que assombra os corredores do Kremlin não atende por dissidentes ou liberais. O terror absoluto reside na fratura da sua própria fundação, a massa devota que sustenta o peso de todo o regime. Aposentados, operários e donas de casa estão prestes a fazer a pergunta fatal: por que nossas casas viraram túmulos de gelo? Afinal, este campo de batalha já não é mais ideológico. Trata-se de uma guerra instintiva, brutal e primária pela preservação biológica da espécie. As tropas urbanas que se amotinam contra as faturas extorsivas ainda conseguem disparar sua fúria pelas artilharias das redes sociais. Porém, há uma falange inteira agonizando no ponto cego do radar: a imensidão desolada e silenciosa do interior da nação. Relatórios de inteligência da Carta 97 expõem uma zona de colapso onde as bases da Sibéria e dos Urais foram engolidas por uma distopia pré-histórica. As colossais tubulações da força da Sibéria rasgam violentamente as entranhas dessas terras. Contudo, esse sangue energético marcha exclusivamente para alimentar a máquina de guerra da China, sem desviar um único suspiro de fogo para os nativos. Na fria doutrina financeira da estatal do gás, o camponês russo é apenas um dano colateral financeiramente irrelevante. O estrangulamento tático nas linhas de suprimento fez a cotação do carvão detonar numa alta assombrosa de 60%. Restou apenas uma linha de defesa: a madeira. Uma ironia perversa para o império que domina as maiores florestas do planeta, não é? O buraco estratégico é brutal. Faltam fileiras e homens para empunhar os machados. É aqui que a carnificina demográfica da nação cobra o seu preço mais alto. A energia vital do país foi esvaziada. A infantaria jovem ou está apodrecendo na linha de frente dos combates,
operou uma retirada estratégica para o exílio exterior. Os vilarejos foram reduzidos a acampamentos fantasmas, guarnecidos apenas pelas matriarcas idosas e por veteranos esquecidos. Uma senhora de 70 anos não possui a blindagem corporal para desbravar matas sob a agressão de 30 graus negativos na caça por lenha. E mesmo que ela possuísse capital para financiar um resgate, a frota de caminhoneiros logísticos foi completamente aniquilada pelos esforços militares. Imagens vazadas das trincheiras rurais revelam o pânico de civis destroçando suas próprias muralhas de madeira e mobiliários familiares. Estruturas operacionais inteiras viram combustível atirado à fogueira numa manobra extrema de sobrevivência ao frio. O alto comando infla o peito em palanques globais para alardear sua hegemonia nas rotas de exportação de energia. No exato mesmo instante, os seus próprios civis atiram as fundações dos seus lares nas chamas, só para não morrerem enregelados. Esse cenário pulveriza qualquer propaganda de superpotência. É a radiografia crua de um império sangrando até o colapso. Esquadrões de resgate médico simplesmente evaporaram do mapa dessas províncias esquecidas. Batalhões de controle de incêndios são um delírio. A malha elétrica foi dizimada. Dominam apenas a nevasca implacável, a mudez cadavérica da paisagem e a marcha gélida da extinção. Mas o cerco já extrapolou as zonas rurais. A central de processamento neural do Império, Moscou, começou a ceder drasticamente sob o peso desse mesmo apocalipse logístico. Interceptações de despachos da Lenta confirmam que as falanges civis da metrópole estão perdendo a guerra urbana. Eles enfrentam bombardeios recordes de neve. Um ataque natural que já deveria estar automatizado nos manuais táticos de um gigante hibernal. A verdadeira ameaça letal, contudo, não precipita do céu sombrio. A catástrofe absoluta é a desintegração de todo o aparato logístico desenhado para repelir essa invasão branca das trincheiras urbanas. Despachos críticos do Izvestia atestam que o Comando Central se viu encurralado, forçado a acionar embargos de contenção imediatos. O tráfego da cavalaria pesada de cargas no anel moscovita foi vetado numa manobra de pânico absoluto e total improviso. Imagens de reconhecimento transmitidas pela REN Televisão convertem as vias expressas da capital em um dantesco cemitério de carcaças de aço. Quilômetros de comboios de carga permanecem fossilizados nas artérias asfálticas. Pilotos viraram reféns dentro de suas próprias escotilhas. O diagnóstico tático do colapso? Fator número 1. Deserção sistêmica no pelotão de frente. Uma fatia colossal de especialistas e operários que seriam vitais para guiar os tanques limpa-neves foi arrastada para o moedor de carne da conscrição militar obrigatória. Fator número 2. A implosão nas alianças da Força de Imigração. A artilharia braçal, liderada pelas tropas imigrantes do Uzbequistão e do Tadjiquistão, costumava sustentar as missões de zeladoria e expansão nas costas. Estes esquadrões operacionais desertaram em debandada, enxotados pela hemorragia financeira do rublo e pelo pânico de caírem na rede de alistamento das trincheiras. O golpe desestruturou tudo. Hoje, as linhas de retaguarda de manutenção da cidade foram completamente abandonadas ao léu. Com o sistema viário estrangulado pela frota metálica paralisada, as missões de abastecimento com rações vitais e medicamentos de resgate foram severamente interceptadas. Garimpar mantimentos intactos nas bases de distribuição da capital soviética tornou-se uma loteria quase mortífera. A máquina psicológica do Estado comercializa o território vizinho como a suprema ameaça à existência do regime. Contudo, prova-se terrivelmente incompetente na hora de erguer um mísero escudo para blindar seu povo do verdadeiro cerco da morte. As massas russas congelam e definham de fome no asfalto da sua própria fortaleza central inexpugnável. Vamos acionar o zoom estratégico para entender a dimensão total deste colapso. O colosso energético global detentor do maior oceano de gás natural do planeta, a mãe Rússia. Como o império com essa envergadura deixa seu próprio povo congelar? A verdade é brutalmente óbvia. Prioridades estratégicas.
Disparar um único míssil calibre incinera cerca de 6 milhões e 500 mil dólares. Com esse mesmo montante, a infraestrutura térmica de Vladivostok inteira poderia ter sido resgatada do colapso. Seria o suficiente para erguer um escudo antiaéreo impenetrável sobre o polo energético de Belgorod, ou até mesmo revitalizar toda a malha de transformadores de Tver. Contudo, o alto comando em Moscou fez a sua aposta. Eles injetaram cada centavo nas fornalhas da máquina de guerra, deixando o esqueleto civil do país apodrecer. Arrancaram as mentes brilhantes das usinas de energia e as arrastaram para as linhas de montagem de blindados. O capital vital para evitar o congelamento interno foi transformado em estilhaços no campo de batalha. E o preço dessa tática agora está à vista de todos. Vladivostok ardendo em chamas, Belgorod sangrando e Moscou refém da própria tirania. Os analistas da rede TSN capturaram a essência dessa tragédia com uma manchete cirúrgica. A fúria da natureza, aliada ao peso do fronte, desmascaram a fragilidade oculta do atual regime russo. Durante séculos, as estepes congeladas foram o maior trunfo bélico de Moscou. O general Inverno aniquilou as tropas de Napoleão, esmagou as legiões de Hitler. Mas o jogo virou. A arma climática suprema agora aponta seu cano letal contra a própria pátria. Na tentativa megalomaníaca de transformar a Ucrânia em gelo, o feitiço recaiu sobre o feiticeiro, fechando o cerco neste 14 de fevereiro de 2026. O romance deu lugar ao caos absoluto. Um cenário apocalíptico onde as labaredas consumindo Vladivostok são o retrato cuspido do abandono estatal. A densa fumaça pairando sobre Belgorod é a prova cabal de que a linha de frente agora invade o quintal de casa. E os avisos de corte de energia empilhados são a verdadeira fatura de sangue imposta a uma população calada pelo medo. Os civis até podem suportar o castigo desta nevasca. Talvez arrastem seus corpos trêmulos até o primeiro amanhecer da primavera. Mas será que a alma dessa nação conseguirá estancar a hemorragia de desconfiança que esta crise gélida provocou? Quando uma máquina governamental falha miseravelmente em sua trincheira mais básica, garantir que seu povo não morra de frio no meio da noite, qualquer delírio de grandeza ou status de superpotência global não passa de um rascunho frágil desenhado na geada. E ao primeiro feixe de luz da alvorada, essa farsa derreterá sem deixar vestígios. Até onde vai o limite da corda? Quanto tempo falta até que o cidadão comum deixe de sussurrar que é preciso aguentar firme? Ou será que os xingamentos abafados nas cozinhas escuras estão prestes a detonar uma barricada de fúria nas praças da capital? Deixem o seu relatório tático de opiniões aqui na seção de comentários. Nossa patrulha não descansa. Seguiremos farejando o rastro da verdade, desenterrando os fatos ocultos, tanto nas trincheiras de combate quanto nos bastidores domésticos. Alistem-se no canal Senhor Warlog. Eu sou Charlie. Mantenham-se aquecidos e em alerta.